pássaro de ouro. Meu nome é Leonard, e há algo que preciso confessar antes que as sombras me consumam por completo. Tudo começou com o chamado de nosso rei para capturar uma criatura que assolava o reino de Eldoria. O pássaro de ouro, diziam os camponeses, cantava uma melodia tão bela quanto macabra, trazendo desespero e loucura a quem ousasse ouvi-la por muito tempo. Meu irmão mais velho, Jacob, sempre o mais destemido e ambicioso, insistiu que nós três deveríamos ir. É nossa chance de mudar de vida, de nos libertar dessa miséria. Ele dizia. E assim, Jacob, meu irmão mais novo, Franz, e eu decidimos partir. A Floresta Negra nos recebeu com seu abraço gélido. Era um lugar que todos no vilarejo temiam, e agora eu entendo o porquê. Assim que entramos, senti o peso de algo que não conseguia explicar. Um ar pesado e frio tomou conta, como se a própria floresta estivesse viva e consciente de nossa presença. Enquanto caminhávamos mais profundamente, Franz, sempre o mais sensível de nós, parou de repente. Vocês não estão ouvindo isso? Ele perguntou, o rosto pálido. Foi então que percebi. Uma melodia suave e distante, como se alguém estivesse cantando um lamento triste. Jacob, sempre corajoso até o ponto da imprudência, ignorou. Não temos tempo para histórias de fantasmas. Vamos continuar. Logo encontramos um velho, sentado sozinho em um tronco caído. Ele nos olhou com olhos vazios, quase como se não pudesse nos ver de verdade. O que vocês procuram aqui? Ele perguntou, a voz cansada e rouca. Se for o pássaro, sigam a canção. Mas lembrem-se, o que buscam pode não ser o que encontrarão. E Jacob zombou do velho e seguimos em frente, mas senti temor extremo. Algo em seus olhos parecia como se ele estivesse vendo algo que nós não podíamos. Ao cair da noite, montamos acampamento em uma pequena clareira. Estávamos exaustos e famintos. Franz, que estava especialmente quieto, saiu para pegar lenha. A melodia voltou mais alta dessa vez, quase ensurdecedora em sua tristeza. Quando percebi que Franz havia demorado demais, saí para procurá-lo. Encontrei sua espada no chão, ao lado de algumas penas douradas. Gritei seu nome, mas apenas o silêncio da floresta respondeu. Jacob veio correndo, e quando viu as penas douradas, algo mudou em sua expressão. Medo, talvez, ou raiva. Ele nos abandonou. Jacob disse, mas eu sabia que ele não acreditava nas próprias palavras. Ele não queria mostrar, mas estava tão assustado quanto eu. Continuamos nossa busca ao amanhecer. A floresta parecia ainda mais sombria, se é que isso era possível. Foi então que vimos o lobo branco. Seus olhos eram de um azul frio e lindo, quase brilhantes na escuridão. O lobo falou. Sim, ele falou, com uma voz que era ao mesmo tempo calma e terrível. Um de vocês será levado antes que o sol se ponha. Sigam-me se quiserem sobreviver. Jacob recusou, como eu sabia que ele faria. Não confio em bestas falantes. Ele murmurou, puxando-me para longe. Eu hesitei, querendo acreditar no lobo, mas Jacob sempre foi meu guia, meu irmão mais velho. Nós caminhamos para o outro lado, mas a floresta parecia estar se fechando em torno de nós. Eu comecei a sentir pânico. À medida que o sol se punha, senti o ar mudar. O silêncio tornou-se opressivo, e então veio o ataque. Uma sombra monstruosa surgiu das árvores, uma massa de escuridão e dentes. Jacob tentou lutar, mas foi rapidamente dominado. Eu corri, os gritos de meu irmão ecoando pela floresta, até que finalmente desapareceram. Agora eu estava sozinho. Eu continuei a seguir as penas douradas, o único traço dos meus irmãos. Cada passo parecia mais pesado, como se a floresta estivesse drenando minha energia. Após horas de caminhada, cheguei a uma caverna. Dentro dela, uma luz dourada emanava, pulsando como um coração.
Lá estava ele, o pássaro de ouro. Suas penas brilhavam intensamente, cada uma refletindo uma luz dourada e quente. Mas seus olhos... aqueles olhos eram poços de escuridão. Quando o vi, uma voz familiar falou em minha mente. Uma voz que eu não ouvia desde criança. A voz de minha mãe, cantando para mim. O pássaro cantava a mesma melodia, e eu senti um puxão em meu coração, um desejo de me aproximar, para tocá-lo. Quando me aproximei, vi os rostos de Jacob e Franz refletidos nos olhos do pássaro. Eles estavam lá, pálidos, estranhos, como se suas almas estivessem presas dentro da criatura. Em um momento de desespero, tentei atacar o pássaro com minha espada, mas ela passou por ele como se ele fosse feito de fumaça. O pássaro riu. Era um som horrível. Um som que permaneceu pela caverna e pela minha mente. Eu sou o guardião da dor e do desespero. Quem busca o meu poder deve pagar com sua alma. Senti meus pés se prendendo ao chão da caverna, como se raízes invisíveis estivessem subindo e se enrolando ao meu redor. O pássaro começou a se transformar, suas penas douradas se tornando negras, seu corpo se expandindo até tomar uma forma quase humana. Diante de mim estava uma figura alta, com um rosto que mudava constantemente. Primeiro o de Franz, depois o de Jacob e, finalmente, o meu próprio. Eu sou a avareza e o desespero, e todos que me procuram se tornam parte de mim. A figura disse, sua voz ecoando como um trovão. Tentei me afastar, mas era impossível. Cada parte do meu ser estava sendo puxada para aquela criatura, como se eu estivesse sendo sugado para dentro dela. A última coisa que me lembro foi a sensação de cair. Uma queda interminável em um abismo de escuridão. O som da melodia, agora distorcida e grotesca, ainda ressoava em meus ouvidos. Acordei na clareira onde a árvore retorcida antes estava. Agora, uma nova árvore crescia no lugar, suas folhas douradas brilhando sob o sol da manhã. Eu estava sozinho, mas sabia que não estava realmente só. Senti os olhos da floresta em mim, a presença da criatura em cada sombra e cada sussurro do vento. Voltei para o vilarejo, mas Eldoria nunca mais foi a mesma. A floresta ainda canta sua canção sombria, e aqueles que ousam entrar nela nunca retornam. Sei que meus irmãos estão lá, suas almas presas como a minha. A melodia do pássaro ainda ecoa em minha mente, um lembrete constante de que alguns segredos são melhor deixados enterrados. O terror do junípero. Meu nome é Desmond Williams. Tenho 34 anos e jamais imaginei que herdaria uma casa antiga no meio do nada. A notícia veio de surpresa. A casa ficava em uma parte remota da Escócia, perto de uma vila chamada Balmore. Eu nunca havia ouvido falar desse lugar e, para ser sincero, não sabia que meu avô possuía essa propriedade. Cheguei à casa ao anoitecer. O ar estava com cheiro de folhas úmidas e madeira velha. A propriedade parecia abandonada há décadas, com janelas quebradas e raízes subindo pelas paredes de pedra. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma árvore enorme ao lado da casa. Era um junípero antigo, com galhos retorcidos que pareciam braços esqueléticos, estendendo-se em todas as direções, como se estivessem tentando agarrar qualquer coisa que se aproximasse. Nas primeiras noites na casa, comecei a ter sonhos avassaladores. Eu via um garoto, com olhos grandes e melancólicos, correndo pelos corredores escuros da casa. Ele se escondia de uma mulher com um olhar frio e ameaçador. Ela segurava um machado e sua expressão estava cheia de ódio. Esses sonhos eram tão vívidos que eu acordava no meio da noite, suando frio, com o coração acelerado, certo de que não eram apenas fruto da minha imaginação. Meu avô havia me contado histórias sobre a casa quando eu era criança. Ele falava de uma mulher má que viveu ali há muitos anos. Na época, achei que eram apenas histórias para me assustar.
mas agora começava a achar que havia algo mais. Decidi que precisava descobrir a verdade. No dia seguinte, decidi explorar a propriedade sob a luz do dia, na esperança de afastar os sentimentos de medo que me assombravam. Quando me aproximei do junípero, senti um calafrio. O solo ao redor da base da árvore parecia perturbado, mais escuro, como se algo tivesse sido enterrado ali há muito tempo. Lembrei-me das histórias do meu avô sobre como uma madrasta cruel havia matado seu enteado e enterrado o corpo debaixo daquela árvore. O junípero parecia crescer mais robusto e saudável do que qualquer outra árvore ao redor, como se estivesse se alimentando de algo enterrado sob suas raízes. A ideia era absurda, mas não conseguia afastá-la. Nas noites que se seguiram, os sonhos ficaram mais intensos. O garoto voltava sempre, agora mais claro, mais presente. Ele apontava para a árvore, os olhos suplicantes, implorando por algo. Ele não falava, mas sua presença dizia tudo. Era como se ele estivesse preso naquele lugar, buscando uma forma de escapar. Uma noite, fui acordado por uma voz fraca. Ajude-me! Era uma voz suave, quase como um gemido carregado pelo vento. Saí da casa, atraído pelo junípero, como se estivesse em um transe. Quando cheguei lá, o garoto estava ao lado da árvore. Seus olhos eram grandes, escuros e tristes. Ele apontava para o solo. Peguei uma velha pá que encontrei no galpão da casa e comecei a cavar. A terra estava pesada e densa, e a cada pá de terra que eu removia, o ar parecia ficar mais sinistro, mais denso, como se algo estivesse me observando, me julgando. Depois de um tempo que parecia uma eternidade, minha pá bateu em algo duro, uma velha caixa de madeira, desgastada pelo tempo. O coração batia forte no meu peito. Eu sabia que algo terrível estava ali, mas minha curiosidade era mais forte que o medo. Abri a caixa com cuidado. Dentro havia restos mortais de uma criança, pequenos ossos embrulhados em um tecido que se desintegrava ao toque. Eu senti um calafrio ao perceber que as histórias eram verdadeiras, mas antes que eu pudesse processar o horror da minha descoberta, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e vi o espírito do menino, agora mais próximo do que nunca. E atrás dele a figura sombria da mulher, a madrasta. Seus olhos estavam fixos em mim, cheios de uma raiva insana. Ela abriu a boca e soltou um grito horrível, um som que parecia vir do próprio inferno. O solo começou a tremer sob meus pés. As raízes do junípero se ergueram, como se fossem tentáculos vivos, e se enrolaram em minhas pernas. Tentei me libertar, mas era como se a terra estivesse viva, segurando-me com uma força inumana. As raízes começaram a puxar-me em direção ao tronco da árvore. O espírito do menino olhou para mim novamente, seus olhos implorando. Eu sabia que ele queria que eu ajudasse a liberar seu espírito, mas as raízes continuavam a me arrastar. Senti o medo tomar conta de mim. Peguei a pá novamente e, com todas as minhas forças, a joguei em direção à figura da mulher. O espírito dela gritou de raiva e dor, e por um momento, a terra parou de tremer. Mas a sensação de perigo não desapareceu. Eu sabia que ainda não estava seguro. As raízes afrouxaram momentaneamente seu aperto, me dando uma chance de escapar. Corri em direção à casa, meu coração batendo descontroladamente. Ao chegar à porta, ouvi um último sussurro do garoto. Por favor, não vá, ajude-me. Havia uma tristeza profunda em sua voz, e aquilo partiu meu coração. Eu sabia que não poderia deixar aquele espírito preso ali, mas o medo me dominava. Fiquei parado na entrada da casa, lutando contra o impulso de fugir. A figura da madrasta ainda estava lá fora, esperando. Ela parecia saber que eu estava com medo, e eu sentia seu ódio como uma presença tangível ao meu redor. Eu respirei fundo, reuni toda a coragem que tinha, e decidi que precisava terminar o que comecei. Voltei para a árvore, chão ainda tremendo levemente sob meus pés. As raízes haviam se retraído, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que tentassem me capturar novamente.
Peguei a pá e continuei cavando ao redor do junípero, determinado a encontrar mais pistas ou restos. O espírito do garoto reapareceu, mais sólido do que antes, e seus olhos me seguiram enquanto eu cavava. Ele parecia encorajar meus esforços, e isso me deu forças. De repente, uma última pá de terra revelou algo diferente. Um pequeno baú de madeira mais antigo e ornamentado do que a caixa anterior. Aproximei-me, tentando ignorar a sensação crescente de terror. Quando abri o baú, um vento gelado soprou, fazendo com que todas as folhas do junípero tremessem violentamente. Dentro do baú, havia um pedaço de tecido ensanguentado, e, ao tocá-lo, uma onda de dor atravessou meu corpo. A madrasta apareceu novamente, desta vez diretamente na minha frente, seu rosto deformado pela raiva e pelo ódio. Ela avançou em minha direção com uma velocidade impossível. Eu sabia que aquele era o momento da verdade. Eu precisava enfrentar a escuridão ou me tornar parte dela para sempre. A noiva do esqueleto. Meu nome é Klaus Oberlin. Eu sempre fui um homem de negócios. Aos 44 anos, minha vida já havia tomado muitos rumos, a maioria deles sombrios. Conheci Greta Hauser em um baile da nobreza. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade que eu não via há anos. Ela era jovem, com apenas 31 anos, e sua pele era tão clara quanto porcelana. Quando nossos olhares se cruzaram, soube que ela seria minha. Convenci seu pai, Johann Mühlen, a permitir nosso noivado. Era um homem de 40 anos, que trabalhava como ferreiro na cidade. Ele era um tanto desconfiado, mas a promessa de dinheiro e um casamento conveniente era algo que ele não podia recusar. Greta, por outro lado, parecia intrigada por mim, talvez pela minha aparência misteriosa ou pela minha riqueza recém-adquirida. O que ela não sabia era que minha riqueza vinha de fontes mais sombrias do que ela jamais poderia imaginar. Greta, eu disse a ela um dia, venha visitar minha casa na floresta antes do casamento. Quero mostrar a você onde viveremos juntos. Ela parecia hesitante, mas concordou, sem saber o que a aguardava. Claro, Klaus. Acho que seria bom ver onde vamos viver. Com isso, parti para me preparar. Havia muito a fazer antes de sua chegada. Minha casa na floresta era, para qualquer um de fora, uma construção simples e modesta. Mas dentro, guardava meus segredos mais profundos. Greta chegou ao entardecer. A floresta estava silenciosa, exceto pelo som das folhas secas sob seus pés. Ela trouxe um cesto, cheio de migalhas de pão para marcar seu caminho de volta, sem saber que isso não a ajudaria. Assim que ela entrou pela porta, sorri. Bem-vinda ao seu novo lar, Greta. Ela deu um passo hesitante. É diferente do que imaginei. A conduzi para dentro, através do corredor escuro até o salão principal. Lá, ela começou a notar os detalhes. As manchas escuras no chão, o cheiro estranho de carne queimada misturado ao mofo das paredes. Essas manchas. O que são, Klaus? Sorri mais amplamente. Um acidente antigo. Não se preocupe, minha querida. Mas então, um barulho pode ser ouvido da sala ao lado. Greta virou-se para mim, os olhos arregalados de medo. O que foi isso? Vamos, deixe-me mostrar-lhe algo, disse eu, pegando sua mão com força. Ela tentou se afastar, mas a segurei firme, levando-a até a porta. Dentro da sala, a verdade estava exposta. Ossos estavam espalhados pelo chão, alguns ainda com carne ressecada, outros queimados no canto. Gerald Brown, um de meus sócios, estava sentado afiando uma faca longa e enferrujada. Greta soltou um grito sufocado e tentou correr, mas a puxei de volta para mim. Você não vai a lugar nenhum, minha querida, sussurrei em seu ouvido. Você vai fazer parte de algo muito maior. Você é um monstro. Eu vou contar para todos o que você é.
Gerald riu. Contar a quem? Todos que entram aqui nunca saem. Ela me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Como pôde? Por que me trouxe aqui? A puxei para mais perto, a faca agora em minha mão. Você é especial, Greta. Mas infelizmente ninguém pode saber sobre este lugar. E você viu demais. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a porta da frente se abriu com força. Johan Melain, seu pai, entrou na casa, uma expressão de terror em seu rosto. Ele havia seguido o rastro de migalhas de pão de Greta, contra todas as probabilidades. Klaus, largue minha filha agora! Olhei para ele, surpreso por um momento, mas depois sorri. Você realmente acha que pode salvá-la, velho? Ele se aproximou, empunhando uma velha espada que provavelmente usava em sua ferraria. Eu vou acabar com você aqui e agora. Gerald levantou-se, rindo, e avançou para enfrentá-lo. Velho tolo. Vai morrer como todos os outros. Enquanto Gerald avançava, Johan esquivou-se com uma agilidade surpreendente para um homem de sua idade e enfiou a espada no peito de Gerald, que caiu no chão com um grito de dor. Você acha que isso muda alguma coisa? Eu disse, puxando Greta para mais perto, a faca ainda em minha mão. Greta, com uma força que eu não esperava, me mordeu a mão, fazendo-me soltar a faca. Ela correu para o pai, que agora estava de pé, respirando pesadamente. O jogo acabou, Klaus. Vamos sair daqui, Greta. Eles se viraram para sair, mas então uma voz fraca veio de trás de mim. Era Gerald, sangrando no chão, com um sorriso malicioso. Eles nunca saem. Eles nunca saem. Ele pressionou um botão escondido, e as portas da casa se fecharam com um estrondo. As paredes começaram a se mover, lentamente se fechando ao nosso redor. Greta e Johan correram para a saída, mas não havia como abrir a porta. Greta, por aqui! Johan gritou, apontando para uma pequena janela no alto da parede. Ela subiu nos ombros do pai, forçando-se pela abertura estreita. Johan tentou segui-la, mas eu agarrei sua perna. Você não vai a lugar nenhum. Mas ele chutou com força, me acertando no rosto e se libertando. Ele subiu pela janela, ajudado por Greta do lado de fora. Eu fiquei parado na escuridão, o som das paredes se fechando ao meu redor. Gerald estava morto, seus olhos vidrados fixos em mim, como se me culpasse por tudo. Greta e Johan escaparam, mas a casa continuou a se fechar, como uma tumba, enterrando todos os seus segredos e horrores com ela. Eles me deixaram para morrer, e eu sabia que nunca sairia dali. Enquanto as paredes da casa continuavam a se mover, revelando passagens ocultas e corredores intermináveis, percebi que a casa em si era uma armadilha mortal. Com as portas trancadas e as janelas inacessíveis, eu precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Você não vai sair vivo daqui, Klaus. Uma voz fantasmagórica. Eu sabia que era Gerald, ou pelo menos uma manifestação de sua alma atormentada. O chão sob meus pés começou a mudar, e logo percebi que estava andando em um caminho cheio de ossos. Crânios e costelas se quebravam sob meu peso, e a sensação de dedos esqueléticos se fechando ao redor de meus tornozelos fez meu coração disparar. Eu estava sendo puxado para baixo, engolido pela casa viva, uma prisão construída com a agonia de suas vítimas passadas. De repente as paredes se fecharam, e eu estava em um quarto pequeno e claustrofóbico. O cheiro de morte era avassalador. As paredes pareciam pulsar, e gritos abafados ecoavam de dentro delas. Eu precisava sair dali, mas cada caminho que eu tentava parecia levar de volta ao mesmo ponto, como se a casa estivesse brincando comigo. Depois de horas vagando pelos corredores intermináveis, tropecei em uma sala maior,
com tochas nas paredes que se acenderam sozinhas assim que entrei. A sala estava cheia de espelhos, e em cada um, meu reflexo parecia mais velho, mais magro, como se estivesse morrendo diante dos meus olhos. O que é isso? Falei, tentando me afastar dos espelhos. O que você quer de mim? Minha voz ecoou na sala, mas então, uma por uma, as imagens nos espelhos mudaram. Em vez do meu reflexo, vi Gerald mutilado e ensanguentado, apontando para mim. Você nunca escapará deste lugar. Ele falou, e sua voz parecia sair de todos os espelhos ao mesmo tempo. Eu me virei, procurando uma saída, mas as portas desapareceram. O pânico tomou conta de mim. De repente ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas ninguém estava lá. O som se intensificou vindo de todos os lados, como se dezenas de pessoas estivessem se aproximando. Saia daqui! Gritei, meu próprio grito se misturando com o coro de vozes que se levantava, enchendo a sala com gritos de dor e sofrimento. Os espelhos começaram a rachar, e uma substância escura parecida com sangue começou a escorrer das rachaduras, como se a própria casa estivesse sangrando. Desesperado, fechei os olhos e cobri os ouvidos, tentando bloquear o som e a visão. Não. Isso não é real. Isso não é real. Mas quando abri os olhos, os espelhos estavam intactos e meu reflexo estava de volta. Só que agora, o reflexo sorriu para mim com um sorriso diabólico. Desesperado para escapar, continuei pelo corredor que parecia não ter fim. Foi quando encontrei uma sala que nunca havia visto antes. No centro da sala, um grande círculo ritualístico estava desenhado no chão, com velas negras acesas em sua borda. No meio do círculo, uma figura encapuzada estava ajoelhada, recitando em uma língua antiga e esquecida. Aproximei-me lentamente, tentando ver o rosto da figura, mas quando me aproximei, ela levantou a cabeça e percebi que era Greta. Seu rosto estava pálido, os olhos negros e lágrimas de sangue escorriam por suas bochechas. Greta, o que você está fazendo? Perguntei, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela começou a falar em uma voz grave e sobrenatural, palavras que fizeram as velas explodirem em chamas altas e negras. O círculo brilhou com uma luz vermelha, e eu senti uma força me puxando para dentro dele. Tentei resistir, mas era como se 1000 mãos invisíveis me arrastassem para o centro. Greta se levantou ainda murmurando, e seus olhos se fixaram nos meus. Você nunca deveria ter vindo aqui, Klaus. Disse ela, sua voz agora misturada com a de Gerald e todas as outras vítimas que eu já havia feito. Este é o seu inferno, o preço por suas atrocidades. Então, os ossos no chão começaram a se mexer, se unindo e formando uma figura esquelética que avançou em minha direção. Reconheci o rosto em decomposição. Era o de Gerald, mas agora ele estava de pé, como uma marionete sem vida, movendo-se em minha direção com intenções sinistras. Você será um de nós. Ele disse, e suas mãos esqueléticas se estenderam, tocando minha pele com um toque gelado. Senti minha carne murchar e apodrecer sob o toque, e um grito desesperado saiu da minha garganta. Enquanto eu gritava, tudo ao meu redor começou a desmoronar. A casa, os ossos, as paredes, tudo estava sendo sugado por um vórtice negro que se abriu sob mim. Caí na escuridão sentindo minha alma ser arrancada do meu corpo. Acordei com um sobressalto, coberto de suor e sangue. A casa estava silenciosa novamente, e eu estava de volta ao corredor, mas algo estava diferente. Olhei para minhas mãos e vi que estavam envelhecidas, com a pele fina e frágil como papel. Os sussurros das vozes das vítimas ainda ressoavam em meus ouvidos, e percebi que algo estava muito errado. Eu não estava mais sozinho dentro da minha própria mente. As almas das vítimas que eu matei estavam agora dentro de mim, e cada uma delas desejava vingança. De repente,
Ouvi passos atrás de mim novamente. Virei-me rapidamente e vi Greta, mas não a Greta que eu conhecia. Seu rosto estava distorcido, a pele pálida e os olhos brancos como leite. Klaus, você nunca escapará. Ela disse, em uma voz que não era dela, mas sim uma combinação de todas as vozes que eu já ouvi naquela casa. E então, antes que eu pudesse reagir, senti mãos invisíveis me agarrando, arrastando-me de volta para a escuridão. Mas desta vez eu sabia que não haveria retorno. A casa era um reflexo do meu próprio mal, e agora, finalmente, eu estava preso dentro dela para sempre. A casa devorou meu grito, e tudo voltou ao silêncio, exceto pelo som suave de Greta rindo no escuro.